Pessoal, boa noite a todos. A gente ficou responsável pela parte de planejamento de custos. E o nosso grupo é composto por mim, Pedro, por Gleison Alice e por Paulo Almeida. E agora vamos falar um pouco sobre um tema crucial no gerenciamento de projetos, o gerenciamento de custos. Vamos explorar como o planejamento, a estimativa, a determinação do orçamento e o controle dos custos são fundamentais para garantir o sucesso de qualquer projeto. Falando sobre a introdução ao gerenciamento de custos, o gerenciamento de custos em projeto envolve todos os processos necessários para planejar, estimar, determinar o orçamento e controlar os custos de modo que o projeto seja concluído dentro do orçamento aprovado. Isso é fundamental porque, sem um gerenciamento eficaz dos custos, o projeto pode facilmente ultrapassar o orçamento, resultando em perdas financeiras e possíveis falhas no projeto. Como, por exemplo, em projetos de construção, o controle de custos é essencial para evitar que os custos materiais e de mão de obra excedam o orçamento. Já em projetos de TI, a falha no controle de custos pode levar a atraso no desenvolvimento e a necessidade de cortar funcionalidades. Citando agora um exemplo prático, vamos considerar o caso da Sydney Opera House, onde os custos ultrapassaram em 1.400% o orçamento original devido à falta de um controle rígido de custos e mudanças contínuas no escopo do projeto. Agora, em relação à importância do gerenciamento de custos. A importância do gerenciamento de custos é evidente em todos os tipos de projetos, independente de seu tamanho ou complexidade. O gerenciamento de custos eficaz permite que os gestores tenham um controle claro sobre os recursos financeiros, o que ajuda a evitar desperdícios, otimizar o uso do orçamento e, mais importante, garantir que o projeto alcance seus objetivos financeiros. Citando um exemplo prático, no projeto do Airbus A380, o gerenciamento de custos foi um desafio devido à complexidade do projeto e a diferentes partes envolvidas. A falta de coordenação entre os departamentos resultou em atrasos e custos adicionais significativos. Agora, em relação ao planejamento e gerenciamento dos custos. Vamos entrar no primeiro processo importante, o planejamento e gerenciamento dos custos. Esse processo envolve a definição de como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados. As entradas principais para esse processo incluem a declaração do escopo, o plano de gerenciamento do projeto e as políticas da organização. Cada projeto tem suas próprias peculiaridades e o planejamento dos custos deve ser adaptado para refletir essas diferenças. Por exemplo, em um projeto de desenvolvimento de software, os custos podem ser altamente variáveis devido às mudanças frequentes no escopo e à necessidade de adaptar o software às mudanças tecnológicas. Citando um exemplo prático, no caso do projeto de reabilitação do bairro de Puerto Madero, em Buenos Aires, o planejamento dos custos precisou ser extremamente detalhado para lidar com a reurbanização em uma área histórica, que envolvia muitos stakeholders e complexidades legais. Agora, entrando um pouco na parte de ferramentas e técnicas de planejamento. Entre as principais ferramentas e técnicas utilizadas, destacamos o custo da qualidade, que avalia os custos relacionados à prevenção de defeitos versus custos de falhas, e a análise de valor planejado, que ajuda a prever o desempenho financeiro do projeto ao longo do tempo. As saídas desse processo incluem o plano de gerenciamento dos custos e as autorizações do plano de projeto. O custo da qualidade pode ser um fator determinante em projetos de manufatura, onde prevenção de defeitos pode reduzir significativamente os custos do retrabalho e garantia. Isso é evidente no setor automotivo, onde falhas de qualidade podem resultar em recalques caros e danos à reputação da marca. Citando como exemplo isso, a empresa Toyota, conhecida por seu rigoroso controle de qualidade, conseguiu reduzir significativamente os custos de produção ao focar na prevenção de defeitos e na melhoria contínua dos processos. Agora vamos falar sobre a estimativa dos custos. Esse processo envolve a aproximação dos custos dos recursos necessários para completar as atividades do projeto.
Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para isso, incluindo a estimativa análoga, que se baseia em dados históricos de projetos similares. A estimativa paramétrica, que utiliza as relações estatísticas entre dados históricos e outras variáveis. E a estimativa bottom-up, que calcula os custos a partir de cada atividade individual do projeto. A escolha da técnica de estimativa depende do tipo de projeto e da disponibilidade de dados históricos. Por exemplo, em projetos de infraestrutura, a estimativa análoga pode ser útil se houver projetos similares realizados anteriormente. Um exemplo é um projeto de construção de uma nova linha de metrô em Londres. A estimativa paramétrica foi utilizada com base nos custos do quilômetro de túneis construídos em projetos anteriores. Isso permitiu uma estimativa mais precisa e ajudou a evitar surpresas financeiras. A importância da documentação é crucial que essas estimativas sejam bem documentadas e revisadas regularmente para garantir a precisão e a relevância ao longo do ciclo de vida do projeto. A documentação ajuda a justificar as decisões de custos e fornecer uma base sólida para o monitoramento e controle dos custos futuros. A estimativa dos custos não devem ser estáticas. Elas precisam ser revisadas à medida que o projeto avança e as novas informações surgem. Isso é especialmente importante em projetos de longa duração, onde as condições do mercado e os preços dos materiais podem mudar significativamente. Exemplo prático. No projeto de construção do Burj Khalifa, em Dubai, as estimativas de custos foram revisadas várias vezes devido ao aumento nos preços dos materiais e à complexidade, crescente do projeto à medida que se aproximava da conclusão. Determinação do orçamento, que é após a estimativa dos custos, e o próximo passo é a determinação do orçamento. Esse projeto agrega os custos estimados para cada atividade ou pacote de trabalho, a fim de estabelecer uma linha de bases de custos aprovada. A linha de base de custo inclui todas as reservas de contingência necessárias para lidar com a incerteza e imprevistos no projeto. A linha de base de custos é o ponto de referência contra o qual o desempenho financeiro do projeto será medido. Qualquer mudança significativa no escopo ou nos requisitos devem ser refletidas na linha de base para garantir a precisão do controle de custos. Um exemplo é no projeto do Parque Olímpico de Londres, 2012. A linha de base de custos foi essencial para controlar os gastos e garantir que as instalações estivessem prontas a tempo para os jogos, apesar de mudanças frequentes no escopo e no requisito de segurança. E na reserva de contingência gerencial, durante essa determinação do orçamento, que é importante considerar a reserva, né? E são fundos alocados para riscos identificados, e as reservas gerenciais, que são fundos alocados para riscos não identificados. Ambas são essenciais para manter o projeto do orçamento, mesmo em face de incertezas. A alocação adequada das reservas é crítica para a mitigação de riscos financeiros. As reservas de contingência são calculadas com base em uma análise de risco detalhada, enquanto as reservas gerenciais são mais flexíveis e podem ser usadas para lidar com imprevistos. Um exemplo é no projeto de construção do túnel do Canal da Mancha. Reservas de contingência foram utilizadas para lidar com riscos geotécnicos imprevistos encontrados durante a escavação, o que evitou um aumento ainda maior nos custos do projeto. E, por fim, o monitoramento do orçamento. O
O orçamento do projeto deve ser monitorado continuamente e revisado conforme necessário. Qualquer mudança significativa no escopo do projeto pode exigir uma avaliação do orçamento para garantir que o projeto permaneça financeiramente viável. O monitoramento regular do orçamento permite que os gerentes do projeto identifiquem desvios rapidamente e tomem ações corretamente antes que se agravem. Isso é particularmente importante em projetos complexos, onde os custos podem se multiplicar rapidamente. Falando agora sobre o processo de controle de custos, esse processo ele envolve o monitoramento do status do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar as mudanças na linha de base do custo. O controle eficaz dos custos é fundamental para garantir que o projeto seja concluído dentro do orçamento aprovado. O controle de custos ele deve ser integrado junto com o controle de escopo e o cronograma. Qualquer mudança em alguma dessas áreas pode impactar diretamente os custos e o controle ele deve ser ajustado para refletir essas mudanças. Um exemplo prático disso é o sistema de metrô de Nova York. O controle de custos ele foi constantemente ajustado devido a mudanças no escopo do projeto e atrasos no cronograma. E isso ajudou a manter o projeto dentro dos limites orçamentários. Uma das principais técnicas de controle dos custos é a gestão do valor agregado, ou EVM, na sigla. Essa técnica ela integra o escopo, o cronograma e os custos para avaliar o desempenho e o progresso do projeto. O EVM ele fornece indicadores como índice de desempenho de custo, que é o CPI, e o índice de desempenho de prazo, o SPI. E eles são essenciais para prever tendências futuras e tomar decisões informadas. O EVM ele é especialmente útil em projetos que têm uma longa duração e projetos de grande escala, onde é necessário um controle financeiro detalhado para poder alcançar o sucesso do projeto. Ele permite uma visão clara de como o projeto está progredindo em relação ao plano original. Um exemplo disso foi no projeto da construção do aeroporto de Hong Kong. O EVM ele foi utilizado nesse projeto para monitorar o progresso e ajustar os custos em tempo real. E isso garantiu que o projeto fosse concluído dentro do orçamento e dentro do prazo estabelecido. Falando agora sobre ações corretivas. Elas são ações que são implementadas quando ocorrem variações de custo. E essas ações elas incluem a reavaliação do orçamento, modificação do cronograma ou então a alteração dos recursos. Para ter um bom controle sobre os custos, é necessário ter a capacidade de reagir rapidamente às mudanças e garantir que as variações sejam gerenciadas de uma forma proativa. A agilidade na tomada de decisão ela é essencial para evitar que pequenas variações de custos se transformem em grandes problemas. Essas ações corretivas elas devem ser baseadas em dados precisos e devem ser implementadas o mais rápido possível. Então, quanto mais rápido for implementada a ação e quanto mais precisa ela for, mais rápido vão resolver os problemas dos processos e isso não irá comprometer tanto assim o projeto que está sendo realizado. Um exemplo prático que é possível citar é a construção do Estádio Olímpico de Londres. Nele, ações corretivas rápidas foram implementadas quando os custos começaram a exceder o orçamento do projeto, devido a atrasos e mudanças no design. Isso ajudou a manter o projeto em curso e ser finalizado no tempo previsto. Além do EVM, que eu tinha citado anteriormente, existem outras ferramentas e técnicas que podem ser usadas no gerenciamento dos custos, como alguns softwares de gerenciamento de projetos, gráfico de valor agregado e ferramentas de análise financeira. Essas ferramentas elas ajudam os gerentes de projeto a visualizar os custos em tempo real e tomar decisões baseadas em dados precisos. E com o avanço da tecnologia, mais e mais ferramentas são inventadas e aprimoradas para ajudar nessa questão do gerenciamento de custos. Vale lembrar também que a escolha da ferramenta depende do tipo de projeto e da complexidade do gerenciamento de custos. Por exemplo, em projetos de TI, as ferramentas de gerenciamento de projetos que eles usam normalmente são o Microsoft Project, que são utilizados para controlar os custos e os cronogramas simultaneamente, devido já à capacidade da ferramenta. E para finalizar, é importante frisar que o gerenciamento dos custos é um dos pilares fundamentais do gerenciamento de projetos, pois ele garante que os recursos sejam utilizados da forma mais eficiente e que o projeto seja concluído dentro do orçamento previsto. Aplicar práticas e técnicas no gerenciamento de custos, como a gente já viu algumas hoje,
é essencial para o sucesso de qualquer projeto, mas vale lembrar que as técnicas e ferramentas devem ser usadas de acordo com o projeto. E cada uma das etapas que foi citada, como o planejamento, a estimativa, a determinação do orçamento e o controle, todas essas são essenciais para garantir que o projeto ele atinja os objetivos financeiros e que seja concluído da forma mais eficiente possível.